vai fazer um resumão dos capítulos 1 e 2 de Química, que é referente à nossa prova. E no capítulo 1 a gente vai começar a falar de fases de agregação da matéria. Gente, matéria é tudo aquilo que possui forma e ocupa lugar no espaço. Então, as nossas fases de agregação da matéria é sólido, líquido e gasoso. Na fase sólida, a gente tem pouca energia, muita força de atração, porque como as partículas estão juntas para estar formando aquele sólido, vai precisar de muita força de atração, e a forma e o volume são constantes, ou seja, eles não mudam. Agora, já no líquido, a gente já tem uma maior quantidade de energia e menos força de atração. O volume permanece constante, mas a forma varia. Por exemplo, se eu tenho 500 ml de água num copo, se esse copo cair e jogar a água toda no chão, eu vou continuar tendo 500 ml de água. Mas quando a água estava no copo, ela estava assumindo a forma do copo. Mas a partir do momento que ela caiu no chão, ela já está assumindo a forma que tem ali no chão, que ela possa ocupar espaço. E já o gasoso tem muita energia e nenhuma força de atração. Porque gasoso, gente, não é vapor. O vapor ele vai estar indo para todos os lados, até ir para o espaço, se ele quiser, ele vai. E a forma e o volume são variáveis, ou seja, mudam. E a gente também tem transformações, que são duas, física e química. Nas transformações físicas, não tem uma alteração da composição química da matéria. Por exemplo, se eu tenho um cubo de gelo, gelo é feito de água, né, gente? Se eu tenho um cubo de gelo e ele começa a derreter, isso é uma transformação física. Porque mesmo que o gelo está derretendo, ele não está deixando de ser gelo. Ele só está mudando a fase de agregação dele. E as transformações químicas alteram a composição química. Como que eu posso identificar transformações químicas para diferenciar ela da física? Transformações químicas podem alterar cor, cheiro, brilho ou até emitir luz com a reação. Por exemplo, se eu pego o açúcar e começo a derreter ele na panela, a gente não tem o caramelo? Não mudou a cor? Isso é uma transformação química. Agora a gente também tem as mudanças de fases. Gente, a gente não tem as fases de agregação, a nossa matéria nunca vai estar em uma fase só, ela pode alterar. E a gente tem um nome para cada mudança de fase, que são esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Se for de sólido para líquido, é fusão. Líquido para sólido é solidificação. Esse é o mais fácil porque o próprio nome já fala. Líquido para sólido, então eu estou solidificando. De líquido para gasoso tem 4, só que o nome genérico é vaporização. Só que aí dentro da vaporização, a gente tem a ebulição, que é quando a nossa matéria está sendo aquecida, por exemplo, por nós, seres humanos. Evaporação é quando ela evapora por um processo natural, sem precisar de aquecer, sem precisar de fazer nada. E a calefação é quando eu me submeto a matéria a temperaturas muito elevadas. Então a vaporização dela é praticamente instantânea. De gasoso para líquido, a gente também tem 2. Só que é condensação e liquefação, só que liquefação é para apenas gases. Quando o meu gás está passando do estado gasoso para o líquido. Aí de gasoso para sólido é sublimação e o inverso, que é sólido para gasoso, também é sublimação. Agora a gente já vai para o nosso capítulo 2, que é separação de misturas. Esse aí tem mais termos aí para decorar. A gente tem 2 tipos de mistura. Mistura homogênea e mistura heterogênea. Mistura homogênea é quando eu consigo ver uma fase só. Por exemplo, água e sal, eles não se misturam, eu não vou ver uma coisa só. Isso é um exemplo de mistura homogênea. Agora, mistura heterogênea é quando eu consigo ver que naquele recipiente eu tenho 2 fases diferentes. Por exemplo, água e óleo. Água e óleo não se misturam. Eu consigo ver a água e consigo ver o óleo se eu tentar misturar os dois. Isso que é mistura heterogênea. Só que tem 2, gente, que fogem à regra, que é o leite e o sangue. O sangue, você acha que só tem aquela substância vermelha e vai achar que é homogênea. A mesma coisa do leite, que só tem aquele líquido branco e você vai achar que é mistura homogênea. Mas não, se a gente pegar um microscópio e ver, a gente vê, né, o sangue e o leite, a gente vai ver que na verdade não tem só aquilo que a gente vê a olho nu, que tem mais. Então, o leite e o sangue fogem à regra e são misturas heterogêneas. A gente também tem mistura eutética e mistura azeotrópica. Mistura eutética é quando apresenta apenas o ponto de fusão constante. Vamos estar sabendo também, gente, o significado de cada um desses termozinhos.
Ponto de fusão, o próprio nome já fala. Fusão não é passar do estado sólido para o líquido? Então, o ponto de fusão é a temperatura que a minha matéria precisa para passar do estado sólido para o líquido. A mesma coisa de mistura azeotrópica. Mistura azeotrópica tem apenas um ponto de ebulição constante, ou seja, que não muda. Só que ponto de ebulição deu passar do estado líquido para o gasoso. Ponto de ebulição é a temperatura que a minha matéria precisa para passar do estado líquido para o gasoso. Agora a gente tem os tipos de separação de misturas, que são a catação, que a gente cata ali com a mão mesmo. Por exemplo, gente, antigamente, hoje em dia, pelo menos aqui em casa, a gente não faz muito, mas é tipo assim, separar feijão. Separar feijão, a gente não separa com a mãozinha ali, isso é catação. Ventilação é quando o vento separa. Tipo assim, uma corrente de ar vai lá e passa e leva os mais leves e deixa os mais pesados. A gente também tem a levigação. Gente, a levigação é muito usada no garimpo para tentar pegar ouro. Que eles pegam aquela vasilha, enfiam a bacia dentro da água e aí eles vão mexendo. Nisso que eles vão mexendo, a água vai levando o que é mais leve e deixando o que é mais pesado. E geralmente o ouro é muito mais pesado, então por isso que ele fica. Por isso que é utilizado muito no garimpo. Na nossa flotação, a gente adiciona uma água para separar dois sólidos que não se misturam com a água que a gente colocar. Então, por exemplo, se eu tenho ali dois sólidos, eu quero misturar eles, e nenhum dos outros tipos de mistura que a gente viu mistura, a gente coloca uma água, aí o mais denso fica embaixo e o menos fica em cima. A gente também tem a separação magnética. Na separação magnética, a gente sempre vai utilizar o ímã para separar misturas em que um dos componentes tem ferro. Então, sempre que eu estiver falando de uma mistura que um dos componentes é ferro, é por separação magnética. A gente tem também a peneiração. Gente, a peneiração não é peneirar exatamente. Aqui eu coloquei pela diferença de tamanho, porque geralmente, dependendo da peneira, tem umas que tem os furinhos lá mais largos e outras que os furinho é menorzinho. Então, dependendo do furinho é que você vai separar os mais leves ou os mais pesados. No caso, os maiores ou os menores. A gente também tem a decantação, que é quando a gente separa pela diferença de densidade de componentes que não se misturam. Por exemplo, água e óleo. A gente tem a centrifugação, que é quando a decantação não é eficaz. E a gente geralmente vai utilizar a centrifugação com o sangue e o leite. Agora a gente também tem a filtração simples, que é quando eu separo uma mistura sólido-líquido, quando é o mesmo processo que você faz o café. O café, você não tem o pó, você não adiciona, coloca ali água para filtrar o conteúdo do café. É a mesma coisa. E da filtração a vácuo é a mesma ideia, só que ao invés de ser entre um sólido e um líquido, é entre dois líquidos, por exemplo, o álcool e a água. Agora a gente tem a dissolução fracionada. Gente, a dissolução fracionada é a mesma coisa que a flotação. Só que no caso, um dos componentes vai se misturar com o líquido que eu adicionar. A gente também tem a fusão fracionada. Ali tá escrito errado, tá, gente? É fusão fracionada. O próprio nome já fala, né? Fusão. Então seria separar por meio da diferença dos pontos de fusão. A gente também tem a cristalização, que é sempre que no final da separação vai se formar cristais ali no meu recipiente. E a evaporação, o próprio nome já fala, quando um dos componentes vai evaporar. A gente tem também a destilação simples, que separa pela alta diferença do ponto de ebulição entre dois líquidos. Então, por exemplo, eu tenho uma mistura lá entre dois líquidos, que um e o ponto de ebulição é 150 e o outro é 1000. Aí eu geralmente separo por destilação simples. Agora, a destilação fracionada é quando eu separo pela baixa diferença de densidade entre dois líquidos. Por exemplo, se eu tenho uma mistura lá de dois líquidos, um ponto de ebulição é 100 e o outro é 150, eu geralmente vou separar por destilação fracionada. A gente usa, geralmente a destilação fracionada para separar componentes do petróleo. E essa que foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários que eu respondo.